Débora, esposa do André, decidiu doar as roupas do filho dela, as roupas de bebê que ela tinha guardado, não na casa dela, na casa da amiga dela, pra gente, pra Marcela. E são roupas de 1 ano de vida. Toda a projeção da criança de 0 até ela completar 1 ano, nós recebemos isso de doação. Isso é maravilhoso. Realmente, para quem recebe um presente, assim, as roupas de 1 ano de presente, é essas caixas que vocês estão vendo aqui atrás. Nessa primeira caixa é de 0 a 6 meses. Nessa segunda caixa de 7 meses até 12 meses. Ou seja, 1 ano de roupas aqui. Mas por que essas caixas estavam guardadas e a Débora não tinha dado para outra pessoa? O nome do nosso filho significa Benjamin. O nome dele é Benjamin e significa porção dobrada, né? Um dos significados é porção dobrada. E isso é uma porção dobrada, é a materialização e concretização da porção dobrada. Mas para minha casa tá cheia, a casa da Débora tem uma parte vazia. E é essa parte dramática que eu quero contar agora. Mas esse é um vídeo de gratidão, não é um vídeo de tristeza, porque é tanto alegria para minha casa e eu acredito de verdade que vai ser alegria tremenda, em porção mais que dobrada para a casa do André. Eles perderam um filho. Perderam um filho com 6 meses e 2 semanas. O André disse para mim que foi a parte mais difícil. Foi difícil ver a Débora sofrendo, o filho que tinha nascido e logo depois veio a falecer. E isso foi muito difícil. Mais difícil ainda para ele como pai foi contar pro irmãozinho, pro filho dele mais velho, que o irmão dele não iria voltar, não ia para casa, não ia pro quartinho que estava preparado, não ia usar as roupas que já tinham sido compradas, estava tudo pronto. Ele não ia usar. Além de superar essa situação, 1 mês depois, o André perdeu a mãe dele. Meses depois, porque perdeu a mãe, ele trouxe o pai para cá, para os Estados Unidos. E o pai teve um momento muito, muito mal de saúde. E ficou no hospital, mas graças a Deus está tudo bem. E ele falou o seguinte: de todas essas coisas, as pessoas me perguntavam assim, como é que você conseguiu superar isso? Eu falei, como eu consegui eu não sei. Mas eu tinha que passar por aquilo e tinha que aprender alguma coisa. E ele falou para mim assim, o que eu aprendi foi esperar no Senhor. Ontem de manhã nós vimos um culto do pastor Estevão Hernandes e foi maravilhoso, maravilhoso, assim. Ontem de manhã também, logo depois dessa celebração à vida, ele nos presenteou com isso. A Débora disse o seguinte, que tão difícil quanto perder o bebê foi semear pra gente essas roupas que eram pro bebê dela. Gente, eu acredito piamente que na hora que você abre o espaço pro vazio na sua casa, você abre o espaço pro novo, pros sonhos. Dave Yong-Shu, ou Paul Yong-Shu, como queira chamar, ele é o pastor da maior igreja protestante do mundo, na Coreia do Sul. Ele escreveu um livro chamado Quarta Dimensão, onde ele ensina que a matéria-prima dos sonhos, a matéria-prima para o Espírito Santo trazer à existência aquilo que não existe no mundo material, do mundo espiritual para o material, são os sonhos. Essa é a matéria-prima do Espírito Santo. Então, você não vai conseguir obter nada de Deus se primeiro não tiver sonhos em você. E eu acredito que hoje a Débora, essa é a minha crença, é isso que eu acredito de verdade. A Débora e eles vão conseguir ter sonhos novos, porque eles se desprenderam, foi um desapego das coisas do passado. Porque eles guardaram essas roupas durante 1 ano. 1 ano não deram para ninguém, falou que outras pessoas, ele perguntou para Débora para doar para outras pessoas e eles não deram para ninguém. E resolveram semear na minha vida. Eu tenho pouco tempo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas semearem móveis, roupas, mas isso aqui, gente, isso aqui não tem palavras. Você escuta muitas palavras, mas existem palavras ou atitudes que te deixam sem palavras e sem atitudes. Isso aqui, esse vídeo é um vídeo de gratidão mesmo, porque
marcou e vai marcar o resto da nossa história. E, sobretudo, a palavra de Deus diz que maior é quem dá do que quem recebe. É muito bom receber, mas eles que estão semeando, e eu acredito que agora o novo vai invadir a vida deles. Eu acabei de deixar meu filho na escola, no ônibus, e compartilhei com uma das mães que estavam lá, que são amigas, amiguinho do Isaac, meu filho. E falei essa história pra ela, e ela falou assim: olha, eu tinha leucemia com 7 anos de idade, fiz tratamento até os 15, e a médica disse pra minha mãe quando eu tinha 15 anos, ela tá curada, não vai ter problema de leucemia, de câncer, mas ela nunca vai poder ter um filho. A mãe dela chorou muito, chorou muito. Ela casou-se, não decidiu compartilhar com o marido. E o marido, ela falou assim: poxa, o marido deve estar desconfiado, eu não faço tratamento nenhum, nada. E agora ele deve estar vendo que ele vai me perguntar, antes dele me perguntar por que a gente não tem um filho, eu vou dizer pra ele. E ela foi dizer pra ele. Só que ela não sabia que no momento que ela decidiu dizer, ela já estava grávida de 2 meses. Mas pra quem não podia ter, eu levei o meu primeiro filho no hospital no Brasil, e as médicas falaram assim: nossa, isso é impossível, isso não pode acontecer. E tá aí. Ela é mãe, tem 2 filhos lindos, um deles é o Brian, que é amigo do meu filho Isaac, que é o segundo filho dela. E se você tem uma história similar a essa, ou como essa que você vai ouvir agora, por favor, escute essa história até o final. Foi ela que marcou muito a minha história, a história do André. A gente ouviu junto, a gente estava lá na igreja New Life, em Framingham. Depois disso, a primeira coisa que eu quero que você faça é marcar alguém que você conhece, que vivenciou uma história assim, para que ela escute esse vídeo e compartilhe abaixo, porque o André e a Débora, eles vão ser marcados nesse vídeo, e eu quero que eles leiam a sua história, ou a história de alguém que você marcar, para que eles possam ser cheios de vida, da vida de Deus dentro do coração deles também. E essa é a minha forma de dizer obrigado, de verdade. Qual foi a última vez que você fez um voto na sua casa pelos seus filhos? Qual foi? Os filhos não são seus, são do Senhor. Qual foi? Me conte. Se não fez, está em falta. Olha como eu vou terminar minha mensagem. Quando eu nasci quase natimorto. Porque natimorto eu não teria nascido, não estaria aqui. Nasci muito feio, nasci deformado, nasci prematuro, nasci doente. Escute isso, por favor. Não fale. Nasci numa casinha no interior da Paraíba, num alto sertão. Essa casa eu guardo até hoje, tal qual nasci. Fotografei e está lá. Nasci numa parteira. Meu pai estava em São Paulo fazendo um curso para ser carteiro. Meu pai na época era da polícia, soldado da polícia da Paraíba. Aí eu comecei a morrer. Minha mãe entrou em pânico. Qual Rebeca vendo Esaú e Jacó à beira da morte, um querendo matar o outro. Aí minha mãe disse: meu filho vai morrer. A parteira disse: chama o padre. Minha mãe hipercatólica, chama um padre para dar essa menina a extrema-unção. Chama um padre. Há 60 anos atrás, enquanto vão buscar o padre, ele vinha de cavalo para benzer o menino morrendo. Minha mãe faz um voto a Deus, sem conhecer o Deus de verdade, sem conhecer meu futuro, mas faz um voto a Deus. Diz: Deus, meu marido não está aqui, está em São Paulo. Meu filho está morrendo. Eu serei o terceiro filho, eu não quero ver meu filho morto. Antes que esse padre venha, Deus, dê vida ao meu filho. E o Espírito Santo diz assim a ela: faça um voto a Deus agora. Ela disse: Deus, se esse menino sobreviver, ele vai ser teu totalmente. Não quero para mim. Colocou as mãos sobre minha cabeça, deformada, horrível, corpo disforme. Disse: esse filho é teu. Chorou sobre mim. Quando ela começou a chorar sobre mim, chegou o padre num cavalo. Ela disse: padre, pode voltar. E o padre abusado: por quê? Ela disse: meu filho não vai morrer mais. O que é que houve? Eu entreguei ele a Deus. Olha eu aqui pregando. Sabe como... Escute. Está vendo? Sabe como foi essa história? Como é essa história, pastor? Como é que você sabe? Eu vou contar a vocês. Minha mãe guardou isso
por 22 anos. Quando me formei em teologia no Recife, minha mãe e meu pai foram para a minha formatura. Lindos demais. Aí minha mãe, até hoje eu guardo, me deram um anel de formatura. Meu pai passou um ano pagando aquele anel para mim. Aí minha mãe disse: senta aqui, meu filho, fomos jantar. Casal simples, comer um sanduíche. Ela disse: ó, já que você se formou, você agora ser pastor, eu vou lhe contar essa história. Me conta essa história. Disse assim para mim: meu filho, você é fruto de um voto que eu fiz a Deus dentro de casa. E minha mãe, até poder ir para a igreja, foi minha ovelha, e meu pai também. Por 35 anos, eu preguei para eles dois. Ele disse: você é fruto de um voto que eu fiz a Deus. Só não sabia que ia ser pastor. Eu não sabia de nada, mas entreguei a Deus. Jacó fez um voto, levantou-se, voltou para casa. E a história você sabe. Jacó foi Israel depois. Que o Deus que tudo muda, também muda a nossa história. Eu gostaria de dizer uma coisa a você. Deus tem bênçãos para a sua casa. E muitas. Deus quer falar com você, e muito. Deus quer se revelar e você vai dizer: Deus estava aqui, eu nem sabia. E logo, o que Ele quer é que você faça de pé os travesseiros. Aquilo que lhe angustia hoje, faça disso um motivo de descansar no Senhor, para sorrir amanhã. Não se precipite, Deus está no controle. Não fuja mais, Deus vai ao seu encontro. Quando você descansar, ouça a voz de amigos ímpios, ouça a voz de Deus. Não ouça a voz de um cunhado ímpio, de um cara que já se divorciou, se separou, um bebarrão, ouça a voz de Deus. Não ouça a voz de alguém que é revoltado contra a igreja, saiu da igreja, ouça a voz de Deus. Olha para a sua casa. Coloque azeite na cama, na cozinha, na sala, na mesa. Encha a casa da casa de Deus. Espere ouvir do Senhor, que disse a Jacó: Jacó, eu vou te abençoar, e eu serei o teu Deus. E em ti, Jacó, serão benditas, como foi Abraão, todas as plantas da terra. Quer dizer, quando nós somos abençoados, nós abençoamos gerações. Deus vai abençoar seus netos, seus bisnetos, seus filhos, que me pede você, porque essa é a bênção do Senhor. Quem sabe hoje você faça o voto a Deus. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ele vai dizer: eu estou aqui. Você apenas não sabia, mas eu estou aqui. Gere sonhos em casa. Eu profetizo vida e vitória em nome de Jesus. Se você vivenciou uma história de um milagre, eu quero que você compartilhe esse milagre aqui embaixo. Escreve, não para mim, mas para Débora e pro André. Eles precisam ouvir, tá agora num ambiente vazio, precisa ser cheio de novidade de vida, de testemunhos de coisas do impossível de Deus, impossível para o homem e o possível para Deus, de trazer nova todas as coisas, de fazer com que um travesseiro vire, de uma pedra virar um travesseiro.